E aí pessoal, mais uma vez aqui, Otávio Castellani para o Papo de Física. Antes de mais nada, dá uma curtida e se não é inscrito, se inscreve. Bom, esse daqui a gente está continuando o Papo de Física anterior, que foi sobre relatividade geral e buracos negros. Na verdade eu pensei em fazer um vídeo só, mas ficou muito grande. E estou fazendo essa segunda parte aqui, falando de efetivamente de buraco negro. E a gente viu no vídeo anterior a relação da descrição em torno de uma superfície esférica que tem massa e consequentemente gera um campo gravitacional, e o que a gente chama de métrica de Schwarzschild, ou elemento de linha de Schwarzschild. E essa métrica, com ela a gente pode encontrar o que a gente chama de raio de Schwarzschild, que é um raio que na verdade você calcula e que ele pode ser calculado para qualquer estrutura esférica, seja planeta, seja estrela. Claro que planetas não vão se transformar em buracos negros, porque para haver uma transformação em buraco negro é preciso que haja colapso gravitacional. E esse colapso gravitacional seja a tal ponto que toda a massa da estrela ela se concentra, ela é apertada, ela é pressionada, comprimida e atravessa esse raio gravitacional. Então, atravessando esse raio gravitacional, toda essa massa comprimida, isso matematicamente a gente descreve como buraco negro. E o que a gente viu, que já inclusive foi fotografado um buraco negro. Mas antes de a gente entender isso, como que se chega, né? Porque no primeiro vídeo eu fui muito matemático. Mesmo não querendo falar em matemática, eu tive que usar a linguagem um pouco matemática para descrever. Porque na verdade o buraco negro é uma estrutura que inicialmente era matemática e que a gente conseguiu interpretar através dos seus parâmetros uma estrutura que seria o final de vida de uma estrela. Então, no fundo, o buraco negro é o estágio de vida de uma estrela. Em uma estrela, vocês sabem, ou se não sabem, vão saber agora, toda estrela basicamente é uma usina nuclear, que no fundo está fazendo transformação de elemento ali devido às reações nucleares. E basicamente o combustível de uma estrela é o hidrogênio. Então o hidrogênio está se transformando o tempo todo em hélio, e o hélio em outras substâncias, e vai havendo essa transformação devido às fusões nucleares que estão acontecendo dentro da estrela. Só que isso demora muito tempo. Para você ter uma ideia, a nossa estrela ela ainda tem mais 5 bilhões de anos, o Sol, né, tem mais 5 bilhões de anos para queimar todo o seu hidrogênio. E nossa estrela não vai se transformar no buraco negro, no máximo vai ser uma anã branca. Ela não tem massa suficiente para isso. Porque até para se transformar em buraco negro, a gente tem um limite. Existe um limite de massa. Basicamente massas acima de 8 massas solares. Se uma estrela tiver acima de 8 massas solares, ou até mais, você tem o estágio final dela, um buraco negro. Porque o que acontece? O tempo todo a estrela está queimando hidrogênio e transformando em hélio. E o hélio em outros elementos. E assim por diante. Então, na verdade, você tem uma briga eterna de uma pressão interna devido a essa queima. Então você tem a estrela pulsando e ao mesmo tempo o campo gravitacional, aquela própria massa querendo implodir. Querendo que suas camadas, devido ao intenso campo gravitacional, implodir essas camadas e essas camadas colapsarem. O que impede o colapso de todas essas camadas é justamente as reações nucleares que estão ocorrendo lá dentro, que gera uma pressão externa que fica essa briga eterna por bilhões de anos. Você tem a pressão interna, ao mesmo tempo uma tentativa de colapso gravitacional devido à grande massa, e fica o tempo todo. Só que o que acontece? Esse combustível vai acabar, né? Esse hidrogênio todo vai se transformando, e vai ter, daqui a pouco tem pouco hidrogênio, e hélio vai se transformando em outras substâncias, em outros elementos, até que você não tem mais aquela energia suficiente para segurar aquele intenso campo gravitacional. E aí a estrela, nesse momento, ela colapsa. Geralmente ela tem alguns estágios, que aí é evolução estelar. Geralmente se transforma numa gigante vermelha, porque quando ela vai diminuindo a quantidade de hidrogênio, ela vai tentar recuperar, né, ainda tentar uma queima maior de hidrogênio, do restinho de hidrogênio que ainda tem ali nela, e ela geralmente aumenta de tamanho e vira uma gigante vermelha.
por exemplo, o nosso Sol vai virar uma gigante vermelha. E os cálculos dizem que ele vai atingir até Marte. Então a Terra já era nesse momento, né? Que ele vai engolir, vai engolfar Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. E depois que vira uma gigante vermelha, ela começa a queimar esse restinho de hidrogênio, restinho dos elementos, e depois não tem mais nada para queimar. E aí começa um processo de colapso. Então todas as camadas começam a colapsar, a estrela começa a implodir, para usar os termos mais do dia a dia. Só que lá dentro, no núcleo, já tem elemento ferro, por exemplo, formado. Elemento muito duro. E geralmente nesse processo de colapso, você tem toda aquela massa se chocando com um centro muito duro, núcleo duro, geralmente de ferro, depois silício, se não me engano. E depois você tem a expulsão, né? Esse ricocheteio. Né? Essas camadas elas vão bater, ricochetear e serem lançadas para fora. Geralmente isso é chamado de supernova. Você tem essa explosão. Né? E aí você ainda tem aquele núcleo que vai também expandir e novamente começa o processo de colapso de novo. E aí que vem a questão, dependendo da massa da estrela, esse processo de colapso ele vai eternamente. Então você tem que ter mais de 8 massas solares a estrela, para você ter um processo de colapso que seja infinito. Porque ele vai passar pelo processo, por exemplo, de estrela de nêutron. Né? Dependendo da massa da estrela, ela pode ficar na estrela de nêutron, que é o estágio anterior ao buraco negro. E aí depois, se a estrela tiver uma massa suficiente para continuar o processo de colapso gravitacional, ela se transforma nesse que a gente chama de buraco negro. Só para vocês terem uma ideia, uma estrela de 25 massas solares, quando ela colapsa 25 massas solares, olha só, 25 vezes a massa do nosso Sol. O colapso dela é em torno de 0,25 centésimos. Em 0,25 centésimos de segundo, ela colapsa. Imagina isso. Ou seja, você tem, naquela estrutura, você teria um raio gravitacional que você já calculou, poderia ter calculado, e a estrela ela colapsa e toda aquela massa dela vai ficar dentro desse limite, desse raio gravitacional. Nesse momento em que toda a massa é concentrada dentro desse raio gravitacional, desse limite, isso é que a gente chama de buraco negro. Que, se você quiser usar termos técnicos, o que é um buraco negro? É uma singularidade circundada por um horizonte de eventos. Isso é um buraco negro. Que no fundo é o raio gravitacional. E aí você tem uma densidade enorme lá no centro e, consequentemente, campos gravitacionais incríveis, muito grandes. E aí que vem a questão. O horizonte de eventos é o limite. Se você começa a se aproximar do horizonte de eventos, o que começa a acontecer? Você começa a aumentar de velocidade e, ao passar pelo horizonte de eventos, não tem jeito, você vai direto ao centro. Que é o centro do buraco negro. Que é o que a gente não conhece. A gente não tem ainda como descrever. O que tem ali no buraco negro? O que tem depois? A gente não tem como descrever. A ficção científica tem muito a falar, mas a gente ainda não tem. Por quê? Porque todas as nossas grandezas físicas, ali no centro, em R igual a zero, aquela singularidade física, elas divergem, todas vão ao infinito. A gente não consegue encontrar uma grandeza que descreva, né, com perfeição lá, aquela região R igual a zero. Então a gente não conhece nada a respeito do R igual a zero. Então o que possivelmente vai ter que ser feito? Só a relatividade geral? Não dá para descrever isso. A gente certamente vai ter que colocar a teoria quântica de campos junto com a gravitação, uma gravitação quântica, para você poder, de repente, estudar esse ponto, essa singularidade. Né? E o que acontece é o seguinte, se você está se aproximando, ao passar pelo horizonte de eventos, os campos gravitacionais são muito intensos, muito intensos. E você tem uma ideia tão intenso que a diferença do campo gravitacional no seu pé, da força gravitacional no seu pé e na sua cabeça é muito grande, milhões de vezes diferente. Então a força gravitacional que atua no seu pé é milhões de vezes
maior que a força gravitacional que atua na sua cabeça. De tão intensa que é o campo gravitacional. E aí você tem um processo que a gente chama de efeito espaguete. Muitos chamam isso, efeito espaguete, justamente porque você é esticado. É o que aconteceu, por exemplo, essas forças são chamadas também de forças de maré, tidal forces em inglês. Essas forças daí, na verdade, é a mesma força que fez com que aquele meteoro, o Shoemaker-Levy 9, que se chocou com Júpiter, ao entrar ali e se aproximar do planeta, né, a diferença entre a força gravitacional de uma ponta, de um extremo do cometa ao outro extremo, era tão grande que partiu o cometa em vários pedaços, justamente devido a esse tipo de força. Só que num buraco negro, praticamente massa infinita lá, né, que você foi um processo de colapso que pegou toda aquela massa. Imagina uma estrela com 8 vezes a massa do nosso Sol. Imagina toda essa massa concentrada, né, num ponto, vamos botar assim, num ponto singular. Né? Só você ter uma ideia, pô, imagina toda a massa do Sol dentro de um raio de 3 km. Para ela poder virar um buraco negro, que, lembrando, o Sol não vai virar um buraco negro. Então, essa estrutura, que a gente chama de singularidade física, é descrita desta forma. Né? É o processo final da evolução estelar. O anterior é o que a gente chama de estrela de nêutrons, que depois eu posso até botar outro vídeo, e logo depois você tem o processo de buraco negro. Né? Então, beleza, gente. Tem muito material aí que você pode pegar na própria internet, no próprio YouTube. Você tem artigos, você pode ler artigos de divulgação com uma linguagem também legal, não precisa ser uma linguagem matemática, mas só para você ter uma ideia de toda essa estrutura, tá? Então valeu, beijão.